Senhoras deputadas, é raro dizer isto, normalmente é senhores deputados e senhoras deputadas, normalmente estão os senhores deputados em maioria, neste momento estão as senhoras deputadas, muito bem representadas, portanto, senhoras deputadas, senhoras e senhores peticionários, boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, que, como saberão, tem por base uma petição que nos compete apreciar. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas às senhoras e aos senhores peticionários. Costumo dizer que, quando iniciamos este tipo de trabalhos, que é sempre um gosto receber cidadãos que se organizam de forma mobilizada para nos trazerem temas importantes e, portanto, é sempre um gosto receber as senhoras e os senhores peticionários. Neste caso, permitam-me uma nota pessoal, que é muito pessoal minha, é um gosto redobrado, porque se tratam de um conjunto de cidadãos meus conterrâneos, por quem tenho estima, que conheço muitos há muitos anos e, portanto, por quem tenho estima e que, naturalmente, é um gosto também recebê-los na Assembleia da República. Dito isto, queria então informar que temos, neste momento, representados os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Partido Chega. E queria também informar que a grelha de tempos prevê uma intervenção inicial para as senhoras e os senhores peticionários de 10 minutos, que poderão partilhar, como entenderem, 5 minutos para cada grupo parlamentar colocar as questões e fazer as apreciações que assim forem entendidas, e depois mais 10 minutos para encerramento da parte dos senhores peticionários, que poderão novamente partilhar o tempo como acharem adequado. Naturalmente, darei alguma tolerância, dentro do possível, também como já informei, enfim, temos um regimento de tempo para cumprir, também temos plenário a seguir com votações, mas naturalmente com a compreensão e certamente com também, no interesse de todos, alguma tolerância para que as coisas fiquem naturalmente expostas com o rigor e com a pertinência que é devida. Dizer também que a petição naturalmente teve a nota de admissibilidade, por isso estamos aqui. A tramitação vai ser... Desta nossa reunião resultará um relatório do que eu sou o responsável. Esse relatório será presente e apreciado na Comissão de Saúde, será votado também na Comissão de Saúde, por norma, e portanto, enfim, por norma, não é obrigatório, mas por norma, desse relatório é também dado conhecimento ao membro do Governo que tutela a área, neste caso o Sr. Ministro da Saúde, se assim for entendido, e se assim for incluído no relatório e se assim for decidido pela Comissão Parlamentar. E será dado conhecimento ao Ministro da Saúde e será também publicado em Diário da República o conteúdo do mesmo. Portanto, não será discutido em plenário, saberão certamente que há petições que são discutidas em plenário, mas a tramitação é em função do número de assinaturas e, portanto, a petição que nos reúne aqui hoje não tem o número de assinaturas suficientes para discutir em plenário, mas é discutida na Comissão de Saúde. Portanto, dito isto, queria passar então a palavra ao Dr. João Moura, que vai ser o porta-voz, pelo menos nesta fase, partilhando o tempo, julgo eu, e, mais uma vez, queria agradecer a presença e cumprimentar todos. Faz favor, 10 minutos. Muito boa tarde. Em nome da Assembleia Municipal, de onde partiu esta petição apresentada à Assembleia da República, queria saudar, e também da Câmara Municipal, obviamente, cuja Presidente está connosco, e também peço para usar da palavra neste primeiro momento em que nos é concedidos os 10 minutos. Gostaria de cumprimentar o deputado Pedro Coimbra, como relator desta petição, e, obviamente, agradecer a presença das senhoras deputadas que estão connosco nesta audição. Eu vou ser muito breve, acima de tudo, dizer o seguinte, e talvez fazer um pouco o contexto daquilo que foi uma situação que ocorreu no município de Cantanhede. Como sabem, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo tendo a sua referência em termos geográficos em Cantanhede, mas abarca também o concelho de Mira e abarca também as franjas dos concelhos limítrofes, o que significa uma população de cerca de 60 mil eleitores, habitantes, se quiserem, e que depois, sazonalmente, no período de verão, com a afluência ao litoral, poderemos estar a falar em cerca de 90 a 100 mil pessoas. Isso significa dizer que aquilo que foi a função das urgências ou da urgência no Hospital Arcebispo João Crisóstomo em Cantanhede, ao longo do tempo cumpriu a sua função. A partir de 2007, e na altura eu era Presidente da Câmara,
Na altura, o então Ministro Correia de Campos solicitou ou envidou todos os esforços para se poder reformular aquilo que era uma urgência, permita uma expressão que estaria obsoleta no seu funcionamento, que já tinha sido descontinuada em 2001 pela então Ministra Maria Belém Roceira, e que nós, Executivo, na própria Assembleia Municipal e nas bancadas que estavam representadas na Assembleia Municipal, discutimos o assunto, fomos proativos. Quero dizer que desde sempre, hoje e no futuro, o município de Cantanhede sempre quis e sempre quererá ser um parceiro naquilo que são as questões da saúde à população junto do Ministério da Saúde, foi sempre o nosso comportamento, e portanto chegámos no final àquilo que foi um protocolo que foi elaborado entre a Administração Regional do Centro, presidida à época pelo professor Fernando Regateiro, e juntamente comigo assinámos na presença do Sr. Ministro da Saúde aquilo que foi o protocolo. Eu tenho à minha frente o protocolo, e com isto vou ser direto naquilo que são as nossas ansiedades neste momento e que já veio de alguns anos esta parte. O protocolo diz, depois de alguns considerantes, aquilo que no fundo seria a nova função de uma substituição de uma urgência aberta, como disse e repito, estava obsoleta no seu funcionamento, substituindo por uma consulta aberta para casos agudos não emergentes e urgentes. E ficou perfeitamente plasmado nesse protocolo aquilo que era a função de cada uma das partes. Por um lado, a tutela, o Ministério da Saúde, a Administração Regional de Saúde do Centro, o hospital, e por outro lado, a função que era o município nesta parceria junto e na comunicação e, de alguma forma, estando ao lado para aquilo que fosse necessário perante o Ministério da Saúde. Isto, a defesa da qualidade prestada ao nível dos serviços de saúde à população. No ponto 5º desse protocolo, diz: os casos urgentes e emergentes, quer os que ocorram durante o dia, quer os que ocorram durante as 0 e as 8 horas da manhã, serão reencaminhados para os hospitais da Universidade de Coimbra e também para o Hospital da Figueira da Foz. Casos urgentes e emergentes. A grande maioria dos casos, cerca de 90%, eram casos de situações agudas, mas que poderiam ser resolvidas naquilo que era a urgência ou que mais tarde foi a consulta aberta, que entretanto foi encerrada. No seu ponto 9º, diz: o hospital acomodará nas suas instalações da urgência uma consulta não programada para casos agudos do foro ambulatório, sob a sua responsabilidade do Centro de Saúde, diariamente e em horário alargado, das 8 da manhã às 24 horas, com acesso direto aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica do hospital, que cobrirá a maior parte da atual procura de urgência. Tudo isto foi feito, obviamente, com base nos dados que existiam e daquilo que era a procura das urgências, em que 90% dos casos eram casos agudos, mas não emergentes. E, portanto, esta consulta aberta começou a funcionar. Estamos a situar na assinatura de um protocolo em fevereiro de 2007, que tinha efeitos a partir de outubro de 2007. Hoje, a consulta aberta começou a funcionar, funcionou razoavelmente bem. E também no âmbito do protocolo, periodicamente, deveria ter existido, houve num primeiro momento, aquilo que era o reporte da informação sobre como estava a ocorrer e decorrer a consulta aberta. Depois, a partir de determinada altura, deixou de haver essa informação. Mas o mais importante, digo eu, é que houvesse a satisfação perante as populações daquilo que eram os tais casos agudos não emergentes. Infelizmente, ao longo do tempo, aquilo que foi este serviço que foi idealizado pelo Ministério da Saúde e pelo Sr. Ministro com o Sr. Presidente da ARS, ao longo do tempo foi decaindo naquilo que era a observância de um protocolo que foi elaborado e, no fundo, de um compromisso entre o Ministério da Saúde, a Administração Regional de Saúde do Centro e o município de Cantanhede. E, portanto, o que nós chegámos ao fim destes anos, indo já para o fim, foi que o protocolo deixou de ser cumprido. Viemos a ter as informações, obviamente, de que aquilo que era o funcionamento não só da imagiologia, o raio-x, os meios complementares de diagnóstico ao nível das análises clínicas, recordo que o protocolo dizia que era das 8 da manhã às 24 horas da noite. E diz lá expressamente que a parte de radiologia funcionaria dentro desse período. Deixaram de funcionar nesse tempo, o que significa dizer que numa consulta aberta, em que há um caso agudo, em que é preciso um raio-x, em que é preciso uma análise, não era possível fazer isso. E, portanto, daqui se depreende facilmente que a função para a qual tinha sido criada a consulta aberta não estava otimizada e, portanto, havia fragilidades que vieram a ocorrer. Ao longo do tempo isto aconteceu e antes da própria pandemia, que não serve de desculpa, por isso simplesmente a consulta aberta, sem o município ter conhecimento,
sem o município ter sido contactado, sem o município ter sido chamado para uma reunião com a Administração Regional de Saúde do Centro, por isso simplesmente a consulta aberta encerrou. A Sra. Presidente, a quem eu vou pedir que me fale de seguida, fará a memória retrospectiva recente daquilo que têm sido os contactos, os inúmeros contactos ao mais alto nível com o Ministério da Saúde e que infelizmente não deram resultados. Finalizando nesta fase, eu diria o seguinte: num país de direito, não me parece correto, e nem quero utilizar termos mais fortes, não me parece correto que depois, entre duas entidades públicas que perseguem os mesmos objetivos, ao nível central e ao nível regional, numa autarquia, depois de ter sido feito um protocolo, se ter iniciado toda uma série de conversações, no sentido que, no final, a população ficasse servida em perspectiva de qualidade, de cuidados de saúde prestados à população, que, no final, tivesse unilateralmente, sem qualquer reunião, contacto prévio ou sequer justificação, que o Ministério da Saúde, a Administração Regional de Saúde do Centro, por isso simplesmente, ignorando o município, faz uma coisa destas. Eu pergunto, isto no Estado de Direito devia ocorrer? Eu sou capaz de ir mais longe, a área jurídica não é a minha área. Isto possivelmente configura alguns contornos que não me parecem corretos. Não é possível rasgar unilateralmente um protocolo que existiu de compromissos que foram assumidos. E nós estamos a responder perante quem nos elegeu. E é esta ansiedade que eu, como Presidente da Assembleia Municipal, e tenho a certeza que reflito aquilo que é o pensamento de toda a população que é servida, e não quero falar neste momento nem nesta fase, aquilo que é hoje, até na sequência da pandemia, a sobrecarga que existe nos hospitais da Universidade de Coimbra. O Sr. Deputado Pedro Coimbra sabe perfeitamente a realidade do que é hoje o atendimento nas urgências e não está em causa os serviços de qualidade que é prestado pelos profissionais de saúde. O que está neste momento é o mau funcionamento ou disfuncionamento de todo o nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, sobre isto tudo, eu acho, e é este o termo, ou pelo menos a razão de ser da petição, é para voltarmos a ter novamente a consulta aberta, e se possível um serviço de urgência básica, que nós não pretendemos que seja entre as 8, a meia-noite e as 8 da manhã, onde sabemos que as ocorrências são mínimas e, nesses casos, através de uma CIV, suporte imediato devido à ambulância, transporte imediatamente para Coimbra. Mas o que gostaríamos é até para descongestionar os hospitais da Universidade de Coimbra, até para descongestionar, e numa primeira triagem, podermos efetivamente fazê-lo em Cantanhede como era feito. E tudo isto, ninguém profissional de saúde me disse até hoje que esta não é a medida correta, até neste momento, pela conjuntura que vivemos, que não possa ser efetuada. E eu deixo só a última questão. Quanto custará a um município daquela zona norte do distrito de Coimbra, que tem, como já aconteceu, um corte num dedo, chega à consulta aberta, não está a funcionar porque ao fim de semana, entretanto, fechou e encerrou a partir daquela hora e tem que recorrer a uma unidade altamente diferenciada como urgência médico-cirúrgica, como os hospitais da Universidade de Coimbra, que devia acolher os casos graves. E com aqui terminaria e passava a palavra à Sra. Presidente, se me permitir. Muito obrigado, Dr. João Moura. Com alguma tolerância da mesa, estamos quase nos 10 minutos, mas naturalmente vou dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Dra. Helena Titosi, faz favor. Muito obrigada e cumprimentava os senhores e senhores deputados. Vou tentar também só concluir relativamente ao que disse o Sr. Presidente da Assembleia e começar já com o lamento desta falta de articulação entre estas entidades e com o protocolo assinado por um Ministro e com o Presidente de Câmara. Entretanto, e desde que começámos a ter estas situações na consulta aberta que corriam mal, começaram imediatamente as reuniões onde estivemos sempre presentes, todas as forças políticas que fazem parte da Assembleia Municipal e do Executivo em Cantanhede, desde reuniões com secretários de Estado, pedidos de reunião com a Sra. Ministra foram infindáveis e inconclusivos. E já agora, sobretudo, é a ligação com a ARS, que sempre foi uma coisa extremamente desgastante. Nós tivemos informações, por exemplo, de um presidente da ARS que nos dizia em 2017
que as negociações com o SUC que estavam feitas de tal maneira que iria passar a haver uma urgência em Cantanhede para melhorar a consulta aberta. Ele sai, entra de seguida uma nova direção que nos dizem que não têm qualquer conhecimento do que tinha acontecido no mandato anterior, o que é algo que nós, no mínimo, estranhamos, para não dizer mais nada sobre isso. E, portanto, foram sucessivos os contactos, os ofícios. As pastas avolumam-se no município com a quantidade de comunicações e pedidos de esclarecimento relativamente a esta questão, sem resposta. Quando começámos a perceber, durante o período, logo no início do Covid, que estava a haver uma, desafetação da área onde estava a decorrer a consulta aberta, reunimos mais uma vez na ARS e, à frente de nós todos, a Sra. Presidente transmitiu ao diretor do ACES que a consulta aberta em Cantanhede era para se manter. No dia seguinte fechou. Não sei de onde vem a autoridade ou a falta dela. O facto é que no dia 25 de março de 2020 encerraram a consulta aberta. Há um protocolo estabelecido entre o Hospital de Cantanhede e o Centro de Saúde de Cantanhede para a cedência de instalações, porque os médicos da consulta aberta eram do Centro de Saúde, as instalações dos meios auxiliares de diagnóstico eram no hospital e o espaço onde decorria a consulta aberta foi ocupado por áreas do hospital, sem haver uma comunicação à Câmara, sem haver, pelos vistos, uma interligação entre as duas entidades e, de uma forma unilateral, limitaram-se unicamente a fechar. Temos andado desde aí continuamente a tentar, a lutar, exatamente porque isto disse o Sr. Presidente, de todas as necessidades, não só do município de Cantanhede, como dos municípios que fazem fronteira, não podemos deixar de referir que temos 4 zonas industriais muito populosas, temos 2 secundárias, 3 EB23, vamos ter ensino superior dentro de pouco tempo, temos um Politécnico, temos uma escola profissional, portanto, temos uma quantidade de pessoas que, além dos habitantes ditos habituais, ainda avolumam mais o dia-a-dia e a necessidade destas populações. O território são 400 km², porque numa conferência que fizemos, uma videoconferência com a Sra. Ministra, e a anterior Sra. Ministra, e ela conhece bem porque foi administradora do Hospital de Cantanhede, ela dizia que Cantanhede ficava perto de Coimbra, quer dizer, fica a parte sul perto de Coimbra. O resto não fica perto de Coimbra, fica longe e, portanto, estas distâncias também têm que ser acauteladas, além de que, naturalmente, aquilo que acontece na urgência em Coimbra é aterrador para quem sabe o que é frequentar aquela urgência, aquele hospital, o que podia ser esvaziado exatamente com este tipo de urgência. E eu termino, Sr. Deputado, só para dizer que estamos numa fase agora determinante, uma vez que, como sabem, foi decidido também unilateralmente a integração do Hospital de Cantanhede e do Revisque Pais no SUC. Nós não estamos a dizer que somos contra ou somos a favor, nós gostávamos de ter sido ouvidos. Numa altura em que estamos a negociar as competências da ação social, da educação e da saúde, nós só servimos para apagar aquilo que não interessa, que a entidade pública possa ter necessidade de arranjar as janelas ou de fazer o pagamento a assistentes operacionais. Nós queremos ter uma palavra a dizer sobre isto. E neste momento é a altura certa para se decidir, uma vez que o grupo de trabalho estão a fazer o trabalho também que foi solicitado, no sentido de saber como é que vai decorrer este grupo de trabalho para os 3 hospitais e, concretamente, agora o que é que vai acontecer a esta consulta aberta ou à urgência, que é aquilo que nós pretendemos. Muito obrigado, Dr. João Moura, muito obrigado, Dr. Helena Teodósio. Penso que a situação ficou clara, dando também uma tolerância de tempo precisamente para esse efeito. Juntaram-se, entretanto, a nós mais senhoras deputadas, que queria cumprimentar, e vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares, começando o grupo parlamentar do PS, senhora deputada Raquel Ferreira. Cumprimentar, antes de mais, todos os peticionários aqui representados e dizer que é uma honra receber-vos aqui na Casa da Democracia. Dizer que a saúde tem sido uma enorme preocupação do Partido Socialista, que procura sempre dar respostas às necessidades dos nossos cidadãos. Tanto assim é que temos e verificamos que tem havido o maior investimento de sempre na área da saúde. Quanto à questão que trazem a esta Casa, que se prende com a reabertura da consulta aberta,
eu tenho uma informação diferente. Portanto, dizer-vos que a informação que nós temos é que a consulta aberta não fechou. Portanto, a consulta aberta foi adaptada. E isto porquê? Porque, segundo aquilo que parece e que nos foi transmitido, é que a consulta aberta está a decorrer no centro de saúde. E que o centro de saúde sempre foi, ou melhor, esta consulta aberta sempre foi da responsabilidade dos cuidados de saúde primários e não do Hospital de Cantanhede, Arcebispo João Crisóstomo, que apenas esta consulta terá funcionado nesse hospital, que durante alguns anos naquele espaço físico daquele hospital. A prova de que esta consulta aberta está a funcionar é o facto dos meios complementares de diagnóstico serem assegurados durante a semana, durante os dias de semana, mas também ao sábado. Isto para quê? Para poder complementar o tal apoio às pessoas que se deslocam à consulta aberta, nomeadamente através, e há bocadinho falaram dos vários exames, nomeadamente na questão do raio-x. Agora, acho que há aqui um problema que importa aferir, que é ver se esta consulta aberta adaptada, se está ou não a funcionar bem e se está a dar as respostas que os cidadãos precisam. Isso é outra questão que tem que se realmente verificar. E relativamente a esta questão, parece-nos que fará sentido que a coordenadora da consulta aberta, porque há uma coordenadora da consulta aberta, e, portanto, parece que deverá tomar as diligências que são necessárias, não é, para verificar se essa consulta aberta, nos termos em que está a funcionar, cumpre ou não a sua missão. E a sua missão é o quê? É responder cabalmente às necessidades das pessoas, que poderiam ali ser atendidas sem necessidade, e até ouvindo aqui a doutora Teodósia e o doutor João Moura, sem terem a necessidade de serem atendidas muitas vezes nos serviços de urgência. Portanto, agora, isto parece-me seguramente ser um problema de organização local de serviços e não uma questão concretamente política, até mesmo na questão da interligação das várias entidades. Eu acho que isso é uma questão regional. Essa interligação não cabe ao Governo Central fazer esta interligação que a doutora Teodósia há bocadinho falou, e bem, se não houvesse interligação é porque, e por isso é que os senhores têm uma coordenadora também da consulta aberta, e acho que tem que recair também sobre ela esta interligação com as várias entidades, nomeadamente a ARS e nomeadamente o ACES. E chegado aqui, eu gostaria de lançar-vos uma questão. Se a senhora coordenadora da consulta aberta já tomou algumas medidas para melhorar o funcionamento desta consulta aberta que está adaptada, e foi adaptada, e que está no centro de saúde a funcionar, e se sim, que medidas foram essas? Nós também precisamos saber isso. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Julgo que é uma intervenção partilhada entre as Sras. Deputadas Mónica Quintela e Fátima Ramos. Julgo que é isso, não é? Pela informação que tenho. E começa a Sra. Deputada Fátima Ramos. É assim? Muito bem. Sra. Deputada, faz favor. 5 minutos. Partilhado. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia, a Sra. Presidente de Câmara, e em voz cumprimento os restantes autarcas e todas as pessoas que assinaram esta petição. Uma primeira palavra de elogio para o espírito de cidadania, quer das pessoas, quer da Assembleia Municipal, pelo facto de ter organizado as próprias pessoas e trazer aqui um problema que de facto é sentido de forma muito amarga pelas pessoas de Cantanhede. Eu começaria por felicitar, portanto, as 4.246 pessoas que assinaram esta petição. Em segundo lugar, e faça uma exposição que foi tão clara, quer por parte do Sr. Presidente da Assembleia, quer por parte da Sra. Presidente de Câmara, e que também já me tinha sido transmitida noutras deslocações a Cantanhede, quer por vós, quer aqui também pela Sra. Vereadora, pela enfermeira Célia, que eu aproveito
por cumprimentar, pelo Dr. Pedro, por todos os outros e pelas pessoas de Cantanhede. Nós estamos perante um facto que de facto simboliza aquilo que pior há na política, na minha perspectiva. Porque tivemos uma Câmara que, de boa fé, assinou um protocolo, perante um governo que, na minha perspectiva e de forma errada, decidiu fechar as urgências, não só em Cantanhede, mas em todos os concelhos à volta de Coimbra. Ao fechar esses serviços de urgência, mesmo que não funcionassem tão bem, acabou por estrangular e por criar sérias dificuldades na resposta por parte das urgências centrais, como já aqui foi dito. Porque, efetivamente, temos situações complicadas e que necessitam de ir a uma urgência altamente qualificada, como é a urgência do Hospital da Universidade de Coimbra. Mas temos outras situações que se verificam diariamente. Eu estou a pensar em Cantanhede, é um concelho com enorme pujança do ponto de vista industrial, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista científico. Mas se pensarmos, por exemplo, em alguém que está numa atividade agrícola, que se espeta num mansinho e que teria ali uma resposta, uma criança que se corta numa faca e que poderia ter ali uma resposta, e que efetivamente, por falta dessa resposta, não só em Cantanhede, mas também noutros concelhos, essas pessoas são obrigadas a ir entupir o Hospital da Universidade de Coimbra. E com uma resposta que é significativamente mais cara do que a resposta que era dada por estas urgências, ou, no caso concreto, pela consulta aberta. Pelo que, de facto, existiu aqui uma falta de cumprimento de palavra, o que é extremamente grave, pelo que o PSD está totalmente, portanto, ao vosso dispor e totalmente solidário. Em relação a algumas afirmações que foram aqui ditas pela senhora deputada do Partido Socialista, eu quero dizer que discordo significativamente, ou seja, a política de saúde tem sido seguida nestes 7 anos pelo governo do Partido Socialista, não está correta. Se investem mais, mas depois temos mais pessoas com seguros de saúde, é prova evidente que não está a funcionar bem. Se temos mais pessoas sem médico de família do que tínhamos num período extremamente difícil da Troika, é porque não está a funcionar bem. Em relação à consulta aberta, eu confio totalmente naquilo que os autarcas me dizem, nestas 4.000 pessoas, é porque ela não está a funcionar de facto, mas, mediante o que foi aqui afirmado pela senhora deputada do Partido Socialista, eu gostava de saber se de facto está a funcionar. Eu acho que não está, isto é, se um doente que se espeta, por exemplo, num ancinho, durante o dia, se for esta consulta, se é atendido, se lhe tem resposta ou não tem. Uma criança com uma falta de ar num determinado momento, se tem resposta ou não tem resposta. Eram 2 questões, portanto, e também em relação à ausência de resposta por parte da senhora Ministra da Saúde, que eu acho que de facto foi incompreensível essa mesma ausência de resposta. Eu agora passava então à senhora deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Mónica Quintela, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento com viva satisfação o Sr. Presidente da Assembleia, o Dr. João Moura, a Sra. Presidente da Assembleia da Câmara Municipal de Cantanhede, Dra. Helena Teodósio, Dr. Pedro Cardoso, Enfermeira Célia, meus queridos amigos. Todos nós temos acompanhado, nós, Grupo Parlamentar do PSD e deputados de Coimbra, temos acompanhado esta trajetória que esta petição fez e saúdo vivamente em cada um dos senhores, saúdo os 4.246 peticionários que vêm reivindicar justamente aquilo que não devia ter acontecido. Não tenho dúvida nenhuma que, efetivamente, a consulta aberta de Cantanhede está com os problemas e está encerrada nos precisos termos que aqui nos foi transmitido, porque não me passa sequer pela cabeça que os senhores, atendendo até às próprias posições que ocupam, viessem aqui à Assembleia da República transmitir informações que não fossem corretas. Portanto, tenho-as absolutamente por certas e por fidedignas. E reafirmando não só aquilo que já consta do teor da petição, há coisas que nos preocupam muito, como, por exemplo, não só o não haver uma resposta imediata para Cantanhede e para a sua população, como também depois o congestionamento das próprias urgências dos hospitais da Universidade de Coimbra, com situações que mereciam e deviam ter uma resposta pronta e imediata dentro do Hospital de Cantanhede e dentro da consulta aberta. Portanto, tudo isto devia ter uma resposta imediata. É incompreensível. Vou-me abster aqui de qualificar a falta do protocolo que foi estabelecido, porque entendo que há condutas que não podem ser
feitas. E os pactos, em direito temos uma expressão muito conhecida que é pacta sunt servanda, que significa que os pactos e os protocolos são para ser cumpridos. As pessoas de bem cumprem aquilo que prometem. E nessa medida entendo que os pactos devem ser cumpridos e que os protocolos e os compromissos devem ser cumpridos e assumidos nos seus precisos termos. Da parte do PSD, do grupo parlamentar do PSD e dos nossos deputados, portanto, do João Paulo, o deputado João Paulo Barbosa não está aqui por impedimento de agenda, mas reafirmo o nosso compromisso de pugnar pela justa reivindicação do que vem descrito na petição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Rita Matias, 5 minutos, também se necessário, com alguma tolerância, uma vez que eu tenho usado também intervenções anteriores. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, na sua pessoa também, todos os as deputadas, neste caso, dos diferentes grupos parlamentares. Depois, permitam-me também saudar o Sr. Presidente da Assembleia de Cantanhede, o Dr. João Moura, saudar também a Sra. Presidente da Câmara, Dra. Helena Teodósio, também o Sr. Vice-Presidente Pedro Cardoso, dizer que é um gosto revê-los e depois também permitam-me saudar o nosso eleito, o Dr. Ulisses Salvador, dizer também que é um gosto encontrá-lo, apesar do assunto que nos convoca não ser de facto um assunto a ser celebrado. De facto, permitam-me que o primeiro comentário que faça seja um comentário político para dizer que é absolutamente lamentável que perante a justa reivindicação que nos trazem, ouvirmos quem tente justificar o injustificável com investimentos que são feitos ou que dizem que são feitos, mas que chegam à vida de todos, menos à vida dos cidadãos comuns. E, portanto, também começar com uma nota relativamente ao que aconteceu com os serviços de urgência. Portanto, perante uns serviços de urgência obsoletos, em vez de se procurar solucionar esses problemas, não se soluciona e cria-se uma consulta aberta, reconhecendo que isto já é um prejuízo para os mais de 34 mil habitantes de Cantanhede. E, portanto, este é um processo que começa mal e é uma nota que nós gostávamos de deixar. Ainda assim, há um protocolo, como já aqui foi apresentado, promete-se que há uma consulta aberta que deve funcionar e este protocolo é quebrado por parte do poder político. É preciso dizer que a responsabilidade é política, não é de mais ninguém, e com todo o prejuízo que isso traz para a vida dos cidadãos. O que nós gostávamos de sublinhar é que, neste momento, o acesso aos cuidados de saúde que as populações de Cantanhede têm não cumprem com os padrões internacionais de acesso aos cuidados de saúde. Numa pesquisa rápida no Google Earth, é possível perceber que o hospital mais perto fica a 25 minutos no itinerário, aliás, mais curto para a população de Cantanhede. E, portanto, a pergunta que não me saberão responder, mas que era fundamental, é saber quantas pessoas deixam de aceder a cuidados de saúde fruto desta medida que foi tomada, ainda por cima de forma absolutamente irresponsável, porque nem sequer chama as partes interessadas para tomarem conhecimento. Quantas pessoas deixam de aceder a estes cuidados? Posso dizer que, no âmbito das visitas do Grupo Parlamentar do Chega a Cantanhede e ao Distrito de Coimbra, conhecemos inúmeras pessoas que dizem que não se deslocam às urgências de Coimbra porque têm pavor, sobretudo as populações mais vulneráveis, que são os idosos ou as pessoas com dificuldades socioeconómicas. E, portanto, é preciso dizer que aquilo que nós discutimos aqui hoje é de uma profunda injustiça. Dizer também que o Chega está disponível não só para acolher esta petição e revertê-la numa proposta, mas também para questionar o Governo novamente sobre esta matéria e para manter aqui as ligações abertas convosco, sublinhando também que normalmente quem acompanha esta comissão é o deputado Dr. Pedro Frazão, que de facto acompanha a Comissão de Saúde. Como sabem, o Chega não tem nenhum eleito no Distrito de Coimbra, tenho sido eu a fazer a ponte e é uma ponte que muito me honra, mas como dizia, de facto, é uma tremenda injustiça. As perguntas que eu gostava de ver esclarecidas para, acima de tudo, clarificar algumas mentes que eu penso que devem estar equivocadas, porque quando falam em melhorias de acessos a cuidados de saúde, num Serviço Nacional de Saúde que dá respostas a mais pessoas, como eu não sei de que pessoas é que falam, gostava que nos pudessem esclarecer, de facto, qual é a distância agora a uma urgência mais próxima para um habitante de Cantanhede. Gostava também que pudessem ilustrar, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, que pudessem ilustrar estes casos com testemunhos de pessoas que deixaram de aceder aos cuidados de saúde e que, de facto, possam descrever aqui se a consulta aberta, que dizem que ainda existe, nós temos conhecimento de que não existe, se de facto tem sido suficiente para socorrer a população ou não. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, mas está dentro do tempo, porque não são 3 minutos, são 5.
No entanto, concluiu. se o meu minuto puder concluir, se o meu minuto Não puder pode, eu reverter percebi, para eu os estou a dizer isto peticionários... porque percebi que acelerou a intervenção, está equivocada com o tempo. Não são 3, são 5. Portanto, se quiser concluir mais... Então, mas penso que no essencial Muito dissemos o fundamental, apenas sublinhar que é lamentável também que as populações de Cantanhede tenham então que recorrer a hospitais privados, como prejuízo que isso traz também para a sua vida pessoal, nomeadamente o Hospital Privado da Mielhada. Foi uma nota que não dei, mas que gostava também de deixar aqui e dizer que é absolutamente lamentável, porque o direito à saúde é um direito fundamental consagrado e não se percebe algumas justificações que foram dadas aqui. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Terminámos as intervenções dos grupos parlamentares, são os 3 grupos parlamentares presentes. Daria agora a palavra aos senhores e senhoras peticionários para poderem usá-la em 10 minutos, com alguma tolerância, sendo que há uma tolerância que não posso ultrapassar, há uma linha que não posso ultrapassar, que é às 15 horas, porque temos o plenário e não podemos sobrepor os nossos trabalhos aos trabalhos do plenário. Portanto, começa a doutora Helena Teodósio, Sra. Presidente da Câmara, faz favor. Só para esclarecer, eu acho que aqui a discussão inicial, e dirigia-me mais diretamente à Sra. Deputada, a questão inicial era perceber e dizermos logo porque é que há um protocolo que não está a ser cumprido. Isso é a base, logo. Não vale a pena fazer protocolos com o Governo. Está um protocolo em vigor, estão 2, aliás. Está um protocolo com o Ministério, com a Câmara, com a ARS, e está um protocolo entre o Hospital e o Centro de Saúde, e os 2 foram rasgados. Ou se, pelo menos, se não foram, o efeito é exatamente esse. Relativamente ao que está a acontecer, no local onde era a consulta aberta, durante o Covid, instalou-se lá o apoio ao Covid a dada altura. E eu tenho aqui, não sou eu que eu vou dizer que se está ou não está uma consulta aberta diferente em Cantanhede. Eu tenho aqui a declaração do Sr. Diretor do ACES, que comunicou à ARS e a nós. Ele fala concretamente no alargamento do horário do Centro de Saúde de Cantanhede. É isso que existe. Eles entenderam, nesse período, que se iniciava a 1 de julho, nas instalações do Centro de Saúde, a consulta de alargamento do horário a funcionar das 10 às 18, é o que existe. Este é a tal consulta aberta que está a referir. Isto não é nada. Isto das 10 às 18 funciona em instalações do Centro de Saúde. E os meios auxiliares de diagnóstico continuam no hospital. Portanto, num dia simpático de chuva, o utente, seja de uma cadeira de rodas ou seja como for, tem que passar toda a área do Centro de Saúde e transitar a pé, eventualmente, se for necessário lá fazer alguma coisa. Além de que, ao domingo, os meios auxiliares de diagnóstico não estão abertos. Quer dizer, nós temos que escolher os dias e as horas em que estamos doentes. Ou então, das duas, uma, vamos para Aveiro, e, portanto, a Zona Norte vai ter que andar para o outro lado, ou vai para Coimbra e espera lá horas e horas, porque não são casos... Os casos graves, naturalmente, têm que ir para Coimbra. Evidentemente. Agora os outros não. Ou então vão, como dizia a Sra. Deputada, vão para o privado. Quem pode ir para o privado? Eu estranhei ainda um dia destes, um delegado sindical do município, do Partido Comunista, que me dizia, mas porquê é que em Cantanhede não vamos também privatizar o Hospital de Cantanhede e ligá-lo à Santa Casa? Quer dizer, porque neste momento as pessoas já estão assim. A defesa que nós tivemos todos em conjunto, todos os partidos, na defesa do SNS, no Conselho de Cantanhede, neste momento está a levar a que as pessoas já não acreditem e acham que realmente a única solução que têm é os que podem pagam, os que não podem ficam doentes. E não vão a lado nenhum. Porque, quer dizer, fazer esses quilómetros e estar ali sem essa utilização não pode ser. Portanto, a consulta aberta em Cantanhede não está a funcionar. Foi criado este alargamento no Centro de Saúde durante aquele período para minimizar e continua. Mas isso é a lógica que deve existir nas extensões de saúde ou nas USFs. Mas isso é uma lógica diferente. Aliás, e só para terminar, já o protocolo não estava a cumprir aquilo que se dizia, porque como é que funcionava? A lógica seria que os médicos que estão, e os enfermeiros que estão nas extensões de saúde e nas USFs estejam lá. O que estava a ser feito é que só os médicos das extensões de saúde iam fazer consulta aberta. O que é que estava a acontecer? As extensões de saúde ficavam dias e dias sem médico para poder dar esse mesmo apoio e essa assistência. Portanto, nem isso estava a ser cumprido. Já a consulta aberta já não estava a decorrer até à meia-noite, os meios auxiliares encerravam muito mais cedo. E foi esse diálogo, agora diretamente com o Governo, com a ARS muito, mas completamente inconclusivo. E já agora, só para esclarecer, sempre que vamos a uma reunião, vamos sempre as forças partidárias da Assembleia Municipal que estão presentes.
Já foi o PSD, o PS e a CDU, neste momento não é a CDU, é o Chega, mas vamos sempre, que é para toda a gente ouvir e perceber o que é que não se trata. E neste caso nunca se tratou. Agora, relativamente ao Governo, reuniões, pedidos de reuniões, ofícios para os secretários de Estado e para a Sra. Ministra, não têm em conta. Nós demos-nos ao trabalho de registar a informação das secretárias do Ministério da Saúde a dizer eu vou agendar para amanhã, no dia seguinte, eu vou agendar para amanhã, mas isto sucessivamente e nunca acontecia nada, até que houve a tal reunião por videoconferência que foi também inconclusiva, em que foi proposto que Cantanhede devia então criar uma OLS, que podia ser que assim a solução fosse arranjada. Mas quer dizer, tudo ficou da mesma maneira e hoje estamos com esta situação num território que está a crescer, que tem necessidade e que as pessoas não têm esse acompanhamento de saúde e que é fundamental. Mas esta situação, queria clarificar que realmente não há consulta aberta em Cantanhede. Muito obrigado, doutora Helena Teodósio. Penso que agora o doutor João Moura querá usar a palavra. Senhor doutor João Moura, faz favor, está dentro do tempo. Gostaria de complementar aquilo que a senhora Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede referiu e dizer o seguinte, em relação à intervenção da deputada Raquel Ferreira, eu gostaria de dizer o seguinte, e ela tomou esse ponto, remetendo um pouco a nível local para a coordenadora da consulta aberta, para poder eventualmente identificar as fragilidades e com isso fazer as correções. Quando nós passarmos para um patamar superior a nível de uma ARS, e aqui reafirmo o que a senhora Presidente disse, nós nunca tivemos respostas conclusivas, antes pelo contrário, e daí a necessidade de passarmos para um patamar superior, neste caso ao próprio Ministério da Saúde. Pode ser uma questão de organização. Eu devo dizer que quando o hospital, há uns anos esta parte, resolveu convidar um membro da Câmara Municipal, e fui eu, na altura, Presidente da Câmara Municipal, que fui indicado pela Assembleia Municipal para fazer parte de um Conselho Consultivo do Hospital Arcebispo Crisóstomo, até hoje, nós, neste caso, a Presidente da Câmara, neste momento, nunca fomos ouvidos nem chamados para uma reunião sequer. E as coisas, isto reflete um pouco, e é um indicador de como as coisas não devem ser feitas, porque depois acontecem coisas e obrigam uma reação, quando isto devia ser tudo feito em concertação. Repito, sempre houve, da parte do município de Cantanhede, uma postura de cooperação para com as entidades, neste caso da saúde, para que nós possamos todos atingir o objetivo a que nos propomos, o bem-estar, neste caso, e a qualidade de vida ao nível da saúde que se prestam às populações. E, portanto, reparem, como é que é possível, há 2 décadas atrás, com o dinheiro de todos nós, se terem feito investimentos de alguns milhões no Hospital de Cantanhede? Nós estávamos radiantes com o investimento que o Ministério da Saúde fez. Eu lembro perfeitamente bem, à época, quando foram inauguradas as novas instalações do Centro de Saúde, quando foi reinaugurada a requalificação do próprio hospital, com blocos cirúrgicos. Hoje, com uma unidade de cuidados paliativos, que é uma referência também de convalescência, e está plasmado no protocolo, mas depois verificamos que, na prática, aquilo que devia ser potenciar o investimento que é feito por todos nós, numa unidade que é uma unidade subregional, que acolhe, ou pelo menos tem uma abrangência de cerca de 60 mil pessoas, na média nacional, anual, depois não seja utilizado e potenciado depois do investimento que foi feito. Quer dizer, estão lá todos, tudo o que é necessário. Está equipamento, está radiologia, estão análises, está tudo e mais alguma coisa, e depois não é servido, vai-se definhando uma consulta aberta e passa-se tudo para Coimbra. Não pode ser. Isto não pode ser assim. O que é que eu quero dizer com isto? Que o município de Cantanhede, e não estou a substituir a senhora Presidente, mas sei, porque a conheço, está disponível, e é um desafio que eu lanço, neste caso, à deputada Raquel Ferreira, que levantou esta questão, que o município de Cantanhede está disponível para hoje, se for necessário, reunir com as entidades de saúde regionais e resolver definitivamente este problema da consulta aberta em Cantanhede. Não tem ninguém do setor da saúde, qualquer profissional, que me diga que não é uma boa solução para a emergência que nós vivemos hoje a nível nacional, daquilo que é hoje a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E nós podemos ter, com os equipamentos que temos, sem grandes investimentos, possivelmente, algum investimento ao nível de recursos humanos. Nós não podemos afetar, novamente, os médicos do centro de saúde que estão com os seus doentes e levá-los para uma consulta aberta. Depois vêm os doentes dos centros de saúde para a consulta aberta. Isto é como nas urgências. Entre os casos, as urgências não deviam entrar. Porquê? Porque não há uma porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. Estamos completamente
completamente disponíveis, não me quero substituir à Sra. Presidente, para amanhã mesmo resolvermos de vez este problema e pormos a funcionar uma consulta aberta. Eu tenho a impressão que o Sr. Presidente Carlos Santos do SUCHUC agradecerá e tenho a certeza, porque na altura fui chamado ao gabinete do atual diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, na altura secretário de Estado da Saúde, quando me perguntou como é que devíamos resolver este problema. E até hoje, depois de ter conversado com ele, infelizmente não pude ter mais nenhuma conversa com ele. Nós podemos resolver isto se quiserem de um dia para o outro. E o município de Cantanhede será parceiro. E todos ficaremos bem. É este desafio que eu deixo. Muito obrigado. Penso que terminaram a intervenção. Dentro do tempo. Muito bem, então, senhora boa tarde a todos e vou ser assim rápida nos cumprimentos, porque é para poder dizer aqui alguma coisa dentro do tempo, que eu só queria dizer que isto não é de facto uma consulta aberta e não existe uma coordenadora da consulta aberta, porque a consulta aberta passou a ser chamada consulta de intersubstituição porque funciona aos sábados, domingos e feriados, e só das 10h15 às 17h45. E esta consulta é feita por marcação. Ou seja, as pessoas ligam e são atendidas, o que não acontece no serviço de urgência, ninguém marca para ir à urgência. Portanto, isto não é uma consulta aberta, nem funciona para situações agudas. O que acontece é que meios complementares de diagnóstico não existem e também não existe medicação para acudir em situações de emergência. Nós precisamos de uma consulta, chamem-lhe o que quiserem, mas nós precisamos de uma situação resolvida, que é o atendimento de doenças agudas e de situações de agudas. Demos o exemplo que é que foi do Oncinho ou do que for. Estas situações não ficam em Cantanhede. Estas situações vêm entupir o serviço de urgência do JUC. Deixem-me dizer só aqui uma coisa que é importante, que antigamente, quando alguém ligava para o SNS, para o Serviço Nacional de Saúde, a chamar uma ambulância, passava por Cantanhede. Neste momento não passa por Cantanhede, porque já sabem que não há nada em Cantanhede para responder a esta situação. Quando nós falamos em serviço de urgência básica ou em consulta aberta, como havia no antigamente, que era o protocolo que estava feito, existiam meios complementares de diagnósticos que faziam face a estas situações. Neste momento, meios complementares de diagnóstico não existem. Não existem no sítio onde está a decorrer a consulta de intersubstituição, que só funciona naqueles dias que eu vos disse. O horário alargado funciona para todas as extensões de saúde a nível nacional até às 20 horas, que é para isso que eles existem. Mas nem tem rampas de oxigênio, não tem nada. A medicação de urgência não existe. E, portanto, isto é muito importante que fique aqui, que é, quando a deputada Rita falou relativamente aos tempos das pessoas, há pessoas que demoram 1 hora ou mais a chegar dentro de uma ambulância, que tem de ser paga, não é? Dentro de uma ambulância que tem de ser paga, chega ao JUC e ficam lá tempos de espera intermináveis para se atender uma pessoa que, consequentemente, com o agravamento da sua situação, vai gastar muito mais medicação do que se fosse atendida em Cantanhede. Maioritariamente nós temos um território muito bem coberto por IPSS e estas pessoas também têm idosos. Estes idosos também precisam de ser atendidos em situações de emergência e evitavam perfeitamente de ir interromper a urgência do JUC, porque só quem lá não vai, e aquilo é monstruoso, desculpem, e não tem a ver com os profissionais que são fantásticos, e não tem a ver com nada disso, tem a ver com a quantidade de pessoas que são aglomeradas naquele espaço e que não conseguem depois ser atendidas porque não há hipótese. Aquilo é como se fosse uma floresta do Amazonas cheia de espécies que ninguém consegue perceber quem é que está ali, nem o que é que foi feito, o que é que não foi feito. Posso lhe dizer que se as pessoas estiverem não conscientes, não orientadas, consigam caminhar, eles conseguem se meter nas macas uns dos outros e ninguém sabe quem é o Manel nem quem é o Zé. Muito porque obrigado. eles se deitarem noutro sítio, ninguém os vê. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, que é agradecer aos profissionais de saúde do Conselho de Cantanhede, têm sido inexcedíveis, o Dr. João já tinha dito isso, mas sem eles, efetivamente, também as coisas não teriam corrido da forma como correram. Mas nós precisamos desta resolução. Muito obrigado. Eu tenho mais um pedido de uso da palavra, não quero deixar de dar a quem quiser usar a palavra, naturalmente, os senhores peticionários estão cá para isso. Pedia apenas agora uma grande capacidade de síntese, porque estamos mesmo a entrar na reta final. É só uma nota telegráfica, na pessoa do Sr. Deputado Relator, cumprimentava todos os presentes e particularmente as deputadas e o deputado do Distrito de Coimbra. Sobre a questão protocolar e sobre a questão histórica, já fomos suficientemente elucidados, mas eu, enquanto peticionário, e é nesse papel que aqui estamos, porque se não fosse nessa qualidade não fazia sentido estarmos aqui, queria deixar do ponto de vista do cidadão e do ponto de vista prático, porque nós estamos aqui para discutir questões semânticas, aquelas questões que realmente preocupam os cidadãos.
E dizer que temos a mesma coisa e que temos os mesmos serviços, que é uma questão de organização, acho que é uma falta de respeito pelos cidadãos de Cantanhede. Porque é que nós, anteriormente, situações não emergentes, como aqui foi dito, passavam pelo Hospital Cantanhede, deixaram de o passar? Porque é que nós ligávamos para a linha Saúde 24 e as situações não emergentes eram referenciadas para aquela consulta, deixaram de o ser? Porque é que nós antes tínhamos uma consulta ao fim de semana e fora de horas e deixámos de o ter? Porque é que as situações banais não são resolvidas em Cantanhede? E porque é que a assistência medicamentosa, fruto desta diminuição dos serviços prestados ao cidadão, também está a degradar-se e a diminuir? Perante tudo isto, estas são as questões que verdadeiramente importam, que é quais são os cuidados de saúde prestados aos cidadãos. Bom, eu peço é que, apesar de sim, se me têm dito antes, eu teria feito a gestão do tempo de outra forma. É que agora estamos em dificuldade da gestão do tempo, não é? Faz favor, rapidamente. Reiterar tudo o que foi dito e dar um pequeno exemplo que vivi há 2 semanas. Eu fui picado por uma mosca asiática que é problemático, pode levar à morte. E tentei consulta de imediato num centro de saúde. Não consegui. Valeu-me, sabe o que é, Sr. Deputado? O Hospital Militar de Coimbra, com a consulta aberta. Portanto, ou seja, se houvesse a consulta aberta, expurgava uma série de gente que entope o Juca em Coimbra e a Figueira da Foz. Há dias um advogado meu de Cantanhede teve 14 horas à espera na Figueira da Foz. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Penso que terminámos. Eu peço desculpa também por pressionar na gestão do tempo, mas não posso prolongar os trabalhos para cima da hora do plenário. E estamos mesmo em cima da hora do plenário. Resta-me agradecer a clareza com que expuseram o assunto, agradecer o facto de terem vindo, agradecer a todos os peticionários que se mobilizaram para esta causa e dizer naturalmente que, de uma forma ou de outra, como é evidente, estas questões, sobretudo tão sensíveis como são as ligadas à saúde, mobilizam-nos a todos, independentemente dos grupos parlamentares, como é evidente. Naturalmente com entendimentos diferentes, que é próprio na democracia e como bem sabemos, mas obviamente são causas que nos mobilizam e que nos preocupam a todos, sem exceção. Pelo que aquilo que desejo é, oxalá tudo se resolva, porque de facto compreendemos que as respostas de proximidade na área da saúde são essenciais, em Cantanhede e em todo o território nacional, e oxalá se resolva esta questão, como outras que precisamos de naturalmente também resolver. Muito obrigado, bom trabalho e um bom Natal e um bom ano para todos. Muito obrigado.